Boa tarde, dando continuidade aqui ao palco, vamos para o nosso próximo assunto, um assunto super legal, na qual a gente vai falar sobre compras inteligentes, tá? Como dados e preditivo negociam por você. Será que dá para dados e preditivos negociar com você? Hein? Não sei. Não sei. Quem sabe? Olha, gente, vamos dando continuidade aqui ao Arena Cast Session dentro do Medical Growth Summit. Para quem não conhece, o Medical Growth Summit faz parte do ecossistema da Rocketbase, então convido a vocês a seguirem a gente, @Rocketbase. Se quiserem me sigam também, @Paulo Crepaldi. Torelli, quem quiser te seguir. Marco Torelli no Instagram. O Instagram é mais pessoal, mas Marco Torelli no LinkedIn. No LinkedIn. Também. Então, Paulo Crepaldi, Marco Torella, 2 L's e Y. Marco Torelli. É isso aí, então fica aí o recadinho. Bom, para começar então o nosso assunto de hoje, eu quero apresentar para vocês um amigo que eu fiz. Então, assim, as amizades que a gente vai fazendo, quando a gente constrói um ecossistema que está tentando desenvolver o ecossistema de saúde, e esse é o nosso grande propósito, e é um dos propósitos meus de vida, como que eu desenvolvo executivos e executivas, passam pessoas na sua vida que são pessoas que agregam demais. E o Marco Torelli é um deles, que eu tive a honra, muito feliz de ter conectado com ele. O Marco Torelli, para quem não conhece, ele é CEO e cofundador da SHS Health Tech. Ele vai contar um pouquinho sobre a história da SHS, mas é uma empresa especializada em dados e preditivo de compras em saúde. Ou seja, dá para fazer. Dá. Não é? É isso aí. Ele atua na capacitação de times do setor com iniciativas que já impactaram milhares de profissionais. Marco, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado aí pelo convite e vai ser uma honra aí contribuir um pouquinho aí do que eu tenho vivido em supply chain aí nesses últimos 5 anos. Aí. Boa. Pode jogar uma provocação já de começar ou não? Pode, tu que manda. Bora? Então vamos lá. Eu já vou começar assim, ó. Se a gente já está discutindo desde manhã que a medicina já usa preditivo para salvar vidas, por que que a gente ainda compra materiais e medicamentos de forma reativa, sem inteligência de dados? Bom, a área de supply, eu digo que ela não é uma área muito sexy, eu uso, em relação à questão de inovação para desenvolvimento de tecnologia, cirurgia robótica, desenvolvimento de identificação por imagem. Então, a área de supply, normalmente, quem é do meu setor aqui de hospital, a área de supply, normalmente, ela fica lá no subsolo do hospital. E, inclusive, os profissionais literalmente. de supply... Literalmente. Os profissionais de supply falam, a gente não sabe se é dia ou se é noite aqui embaixo. Então, a inovação, ela acaba demorando a chegar ali naquela região. E diferente, né? A gente pega o mercado estadunidense, o mercado dos Estados Unidos, que tem já uma vertente para desenvolvimento de inovação e supply mais forte. Então, a gente está começando a falar de compras conjuntas aqui no Brasil. Nós já tivemos tentativas de grandes players que acabaram fracassando por inúmeros fatores que a gente vai abordar aqui, mas também justamente por não ter esse quesito glamuroso de supply. O supply ele nunca está em destaque, né? Então é um aculturamento que a gente está buscando promover aí. Sim. Você falou de compras conjuntas, na minha cabeça vem Groupon, aquele outro do Luciano, não é isso? O que é compras conjuntas? É um pouquinho mais complexo, né? Para a área de materiais e medicamentos é um pouco mais complexo. Mas o conceito é o mesmo. Tá. Você consegue juntar players, é o que grandes redes fazem hoje, né? Consolidação do mercado da saúde. Você tem Redditor e você tem DASA e Amil. Esses players, eles têm um volume muito alto de compra. Isso faz com que na balança eu tenha um preço muito melhor ali da indústria fornecedora. Porém, o mercado do Brasil, hoje a gente tem aí pela ANAP, um dado de 2024, cerca de 6.500, 7.000 hospitais. 80% desses atuam de maneira isolada. Então, 80% desses não conseguem ter essa pujança de negociação que as grandes redes têm. Então, compras conjuntas na área hospitalar é algo que exige a participação técnica, exige diversas teorias para que você consiga
aplicar. Diferente de eu comprar uma Coca-Cola em lote no atacadão, comprar um medicamento oncológico, que é um pouquinho mais caro, entendendo o perfil do hospital e a demanda ali, é um pouquinho mais complexo. Você falou do mercado estadunidense, eu peguei um dado, diz o seguinte, que suprimentos representam cerca de 10,5% do orçamento médio hospitalar e somam mais de 146,9 bilhões de dólares, tá? Como que aqui no Brasil isso é mais ou menos igual também? Tem essa representatividade? Aqui no Brasil, o custo de aquisição de materiais e medicamentos de um hospital médio, privado, representa de 30% a 40% do custo do hospital. Tá. Então, fazendo uma matemática básica, se ele gasta 10 milhões, 3 milhões são dedicados, 3, 4 milhões dedicados à compra de materiais e medicamentos. É um impacto muito grande. Muito grande. Eu estava fazendo estudo para vir para cá, que eu acredito que seja, né, aqui médicos e clínicas. Né, em clínicas, dependendo do tipo de clínica, clínicas de oncologia tem 40%, 50% do custo de materiais também, materiais e medicamentos. Então, assim, aqui no Brasil também é assim, eu não tenho dado agora nítido na minha cabeça, mas eu sei que tem aumentado cada vez mais o volume de transações de compra de materiais e medicamentos. Então, é um mercado que está aumentando e vai cada vez mais se tornar tendência. Né? Tá. Quando você cria uma health tech que lida com isso, você não só está tentando mostrar para o mercado que existem outras formas de se fazer, mas você também está ensinando o mercado. Porque o mercado não faz isso, né? Então tem uma parte antes de ensinar o mercado e mostrar o benefício disso. Como tem sido essa jornada de sair do reativo para ir para o preditivo? Realmente é um processo, porque cada hospital tem um nível de maturidade para a área de compras, né? Existem hospitais que têm 10 plataformas embedadas, que fazem planejamento de estoque, que sabe o consumo médio de estoque. Existem hospitais que fazem no papel de pão a compra dos itens. Né? Existem hospitais que nem sistema tem. Já vieram hospitais que vieram trabalhar junto com a gente que não tinham nenhum sistema de planejamento de controle. Então, como que eu consigo mensurar qual que vai ser minha narrativa para cada hospital? Então, isso se faz, por um lado, por mostrar que nós estamos ali para complementar a área de supply. Então, nós temos também um viés educativo. Nós lançamos, há um tempo atrás, cursos para a área de supply. Porque em um mercado como esse, quando chega um player tão inovador, o mercado se assusta. Sim. Pensa, pô, já estou há 15 anos aqui sendo gestor de compra do meu hospital, tá tudo ótimo, aí vai chegar um gurizinho, que nem a gente fala lá no Sul, um gurizinho e vai falar que consegue economizar 20% do que eu compro em 30 dias. Esse cara tem alguma coisa aí. Então, a gente não pode ir direto no X da questão. A gente vai construindo uma relação e até as estratégias de negociação, elas fazem... tem uma estratégia ali de relacionamento para a gente não ir direto ao ponto e não assustar. Mas é algo que quando eu comecei a SHS, eu pensei, eu vou criar um sistema, um banco de dados, eu vou ter um benchmark de preços nacional e quem que não vai querer ter um preço melhor? Lógico. Né? E me provam o contrário todos os dias, né? Então, depois a gente aborda o porquê disso. Mas é uma mudança cultural e que leva tempo. Né? Eu falo que o mercado americano, estou citando muito antes, tu foi para a China, tu viu como é que é um hospital chinês, é outra coisa, né? Mas o mercado americano, ele tem já um desenvolvimento maior em relação a isso. Ele está uns 5, estimam, tinha uma revista do MIT, há um tempo atrás, que falou que o mercado americano estava 5 a 10 anos na frente do brasileiro. Então, a gente está apostando numa mudança de cultura que a gente sabe que vai acontecer. Né? Então, é assim que se faz, é aculturamento, é conteúdo, algo que você é craque em gerar, é mostrando o resultado, é mostrando cases. Então, é assim que a gente consegue ir mostrando aos poucos que a gente está ali para ajudar, né? Marco, na hora que você falou dos 20%, eu tava olhando a carinha das pessoas, as pessoas fizeram assim, ó, deram uma encostada. Conta um pouquinho assim, como é que você... Porque assim, o que a SHS faz que consegue essa redução de 20%? Porque todo mundo meio que olhou e falou assim, não pode ser, isso é impossível. Sim. Basicamente assim, o que nós temos hoje, né? A SHS, quando a gente criou ela, nós temos um banco de dados que a gente alimenta com dados de diversos hospitais. Então, a gente já trabalhou com mais de 100 hospitais, hoje a gente tem 50 hospitais ativos que compram junto com a gente. E o que a gente faz como primeiro passo? A gente faz uma sanitização de cadastro, que também é uma dor tremenda na área de compras.
a gente faz uma padronização. A gente tem um sistema, uma inteligência artificial, que a gente faz o depara dos cadastros. Então, para um hospital que escreve dipirona, o outro que escreve dip, o outro que escreve o nome referência, o outro que escreve um similar, a gente consegue botar tudo dentro da mesma moeda e a gente consegue fazer uma negociação em volume. E quando eu tenho dados de todas as partes do Brasil, quando eu tenho dados curados e bem cuidados de toda a parte do Brasil, eu consigo fazer inputs de economia. Isso é, assim, eu não vou dizer que é fácil, mas isso é uma questão lógica. O hospital independente, isolado do interior, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Então, quando a gente dá uma mínima gestão desses dados e a gente traz um benchmark nacional, a gente consegue gerar economias. Hoje, nossa média global, eu falei 20%, mas nossa média global está em 17% de economia. Então, eu sei que cada hospital que eu entrar, que eu fizer meu diagnóstico, que é o primeiro passo, eu vou ter ali de 15% a 17% de economia. Uhum. E é claro que eu tenho outros fatores, como mudanças de marca, tenho questão de estoque, que também é uma questão que a gente vai entrar. Mas basicamente é assim que a gente faz. A gente tem um panorama geral e dá uma visão do Brasil para esse hospital que às vezes não sabe nem o que o hospital do lado compra, né? Qual o valor que ele compra. Então, basicamente é assim que nós fazemos. Ó, eu soltei a pesquisinha aqui, Marco, para a gente saber, né? Qual o maior desperdício que você enxerga na sua clínica ou hospital, ou onde você acha que está esse desperdício? Enquanto as pessoas estão respondendo aqui pra gente, porque eu quero ver você comentar sobre isso, se eles estão certos ou errados, ou onde realmente está esse desperdício, eu queria começar com você assim, como não transformar esse fornecedor numa pessoa que realmente fala, caramba, a SHS está acabando com o meu mercado aqui. Ou seja, porque a questão em si é uma briga por preço no final das contas. E que o fornecedor vai falar assim, pô, isso é ruim para mim. Né? Então, assim, a SHS é um inimigo, amigo, ou é o chamado frenemy, que é o amigo-inimigo? A gente está cutucando para gerar uma mudança no setor. Perfeito. Então, isso, por vezes, pode incomodar ambos os lados. Quem quer o bem para o setor, gosta. Sim. Né? Mas, obviamente, você acaba incomodando algumas pessoas. Né? Mas o hospital ele tem que ter uma relação de camaradagem com o fornecedor. Né? Não tem eu chegar lá e ficar batendo em diminuir o preço, batendo em... Obrigado, Paulo. Batendo né, por centavos para eu querer baixar um preço. Eu preciso ter uma relação de amizade, não amizade, mas eu preciso ter contratos de parceria que durem mais aí de 6 a 12 meses. Uhum. Eu preciso ter dentro de casa uma gestão de suprimentos eficiente para que eu também não acabe com a vida dele lá fazendo uma compra de urgência. Perfeito. Que vai fazer com que ele tenha que mudar se todo virar o dia nos a dia 30. dele. E eu tenho que também ter uma análise do meu histórico, e aí na SHS a gente faz, né, pega 6, 12, 24 meses para trás, para que eu consiga chegar para aquele fornecedor e falar assim, olha, estou me afastando do microfone, né? Pronto. Olha, eu tenho aqui, esse é o meu consumo médio, esse é meu estoque padrão, então eu preciso que você esteja bem abastecido para que nesses momentos você consiga me atender. Então o planejamento da gestão do hospital, se o hospital tem um planejamento eficiente, o fornecedor também vai ficar feliz. Né? Perfeito. E se mais hospitais conseguem ter um planejamento eficiente, mais clientes vão vir para o fornecedor. Né? Então, mudanças de marca ou até fazer negociações mais estratégicas com o fornecedor. Isso faz com que o fornecedor... E também tem um outro lado que é assim, muitos hospitais são mal pagadores. Uhum. Então, a gente quer unir hospitais que têm um score bom com fornecedores que têm um score bom também. Tem essa avaliação de score, tipo Será? Um Neutron Serasa? Tem avaliação, tem diversas plataformas que avaliam isso. Existe fornecedor que trabalha com a gente que fala assim, não, para esses hospitais aqui eu não trabalho. Não trabalho mais. Então, o hospital tendo uma gestão de suprimentos adequada e eficiente, o fornecedor consegue ter uma entrega e um faturamento maior. Perfeito. Então, é uma relação bilateral. Bilateral, né? perfeito. Então, obviamente, quem não está preparado, quem não está adequado, quem não faz questão de se adaptar e evoluir, acaba normal, ficando. É o incumbente. Mas isso é um desafio que a gente está disposto a passar para trazer essa mudança de filosofia para o setor. E olha aqui, olha o resultado aqui que deu. Ó. 50% eu acho que é o tempo da equipe gasto em processos manuais. Sim. E em segundo lugar, olha lá, 18%, eu não consigo ler daqui, tá? Preços altos por falta de negociação. Isso, preços altos por falta de negociação. E aí?
Marco. Eu converso com muitos executivos, tanto da área de compras quanto CEOs hospitalares. O que eu acho incrível, que todos falam, é assim, eu estou sempre apagando incêndio. Ah, mas por que você não pegou sua curva A e fez uma negociação melhor ali para aqueles itens, aqueles top 5 itens? Ah, não dá porque meu estoque está acabando, porque eu estou apagando incêndio e teve um problema e a área técnica não conseguiu. Então, como que você faz para parar de apagar incêndio? Você tem que ter um mínimo planejamento conforme o seu padrão de consumo e todas essas variáveis que a gente está falando. Isso faz com que o time fique que nem barata tonta, indo atrás de preço, indo atrás de item. Compra de urgência, assim, é algo que eu venho repetindo porque isso é algo que É comum. É comum e é muito mais comum do que deveria. Entendi. Né? Porque é algo que é totalmente, assim, fora do padrão, assim. E isso que eu queria te falar, com tecnologia, com IA hoje, isso é algo que já deveria estar resolvido ou não? Sim, sim. Só que, como eu te falei, a maturidade na área de suprimentos, talvez ela não esteja, para alguns hospitais grandes, mais desenvolvidos, o IA já consegue entrar. Sim. Só que se você não tem nenhum sistema básico, como que eu vou apresentar o IA para você como uma solução, né? Você está lá na fase 0 indo para 1 e eu estou aqui na fase 5 querendo implementar IA para gerar otimização de estoque, otimização de preço. O cara vai falar, você tá louco, né? Eu primeiro tenho que ter um fluxo de processo, primeiro eu tenho que ter um organograma de compras bem estruturado, eu preciso ter uma relação melhor com a minha área técnica, eu preciso entender a minha padronização. Então, existem isso que eu fui descobrindo nessa aventura aí, que é assim, IA por IA às vezes não resolve. Né? Tem algo que às vezes eu preciso dar a mão para o cara, ensinar umas coisas básicas para depois ele entender o valor da IA. Senão eu vou dar IA para ele, nem ele sabe o que fazer. Né? Eu quero fazer uma dinâmica com você agora para você oferecer uma consultoria aqui para o pessoal de graça. Nós vamos fazer a dinâmica do caso, mata ou fico. Tá. Você vai escolher caso se você assume isso como padrão. Tá. Você vai dizer que mata se você elimina isso do processo dos seus clientes. E você vai falar fico se você mantém nos seus clientes como está, tá bom? Caso, mata ou fico. Exato. Tá. Vamos começar. Monofornecedor mais barato. Caso, mata ou fico? Que mato. Mato. 2 fornecedores com backup definido. Caso. É isso assim? É. Caso. Consórcio de compras regional. Fico. Repor por ponto de pedido mais lead time real. Fico. Lista de compras fixa mensal. Mato. WhatsApp da equipe gritando que está faltando produto. Eu posso até tentar matar, mas isso não vai, isso sobrevive. Que nem no encontro anterior, o WhatsApp ele é a maior ferramenta de comunicação, né? Da área de supply dos hospitais que eu já vi. Assim. Existem grupos de todo tipo de hospital, inclusive farmácias de um hospital perguntam para o outro hospital para ver se tem estoque, se o fornecedor tem. Então é um WhatsApp solto aí. Vamos lá, para a última. Estoque de segurança crítico. Caso. Just in time sem dados. Mato. Política de substituto acordado. Caso. Muito bem. Agora, conta um pouquinho do negócio da SHS. Por que você teve essa ideia, Marco, de entrar nesse mercado que você diz que está numa maturidade 0,1 e você trazendo algo que está na maturidade 5? Não te deu um pouco de medo de falar, cara, eu não estou muito à frente do mercado? Eu não sei se é uma questão de medo, né? Eu sempre, quando a gente lida com isso, a gente usa muitas analogias para defender o nosso propósito. Né? Eu me lembro, e eu sempre cito quando falam para mim, falam que não, o hospital não está cooperando, o fornecedor não está cooperando. Eu me lembro quando começou o Uber aqui no Brasil, que os taxistas jogavam pedra no Uber. Exato. Aí eu falo para as pessoas assim, olha, a gente está num momento que a gente está levando pedra agora. Então, daqui um pouco, esse vai ser o único meio que a gente tem para a gente negociar. E os Estados Unidos, isso já é. Os Estados Unidos, a gente já tem leis que já protegem isso. Nos Estados Unidos, o hospital é obrigado a ter um grupo de compras afiliado. Então, é algo que vai acontecer. E eu não tenho medo, eu fico empolgado, porque eu sei que quando passar essa maré, esse repuxo,
a gente já vai estar lá na frente. Então, eu fico empolgado por estar investindo em uma área que, como eu falei, não é muito glamurosa, que por vezes não tem muita atenção, e profissionais que buscam valorização. Eu fico motivado para estar nesse setor. Obviamente não é algo que, não, meu sonho sempre foi trabalhar em supply. Obviamente não. Eu tenho aí minha família inteira da área hospitalar. Então, minha mãe é enfermeira, meu pai é gestor de hospital, minha tia também é gestora de hospital. Então, sempre nos encontros de família, a gente falava sobre as coisas boas e os absurdos que aconteciam no setor. E aquilo foi me alfinetando. Sim. Até que eu pensei, cara, vamos criar um banco de dados e vamos trazer essa solução. Achei que seria mais fácil? Achei. Mas a gente se apaixona na jornada, né? Mas eu tô, de novo, não tenho medo, eu tô empolgado e motivado, porque eu sei que quando a hora chegar, a gente vai estar. E a gente já está tendo, né, movimentos de grupo de compras, né? A gente está tendo, os hospitais privados agora estão com a AFIP, que é uma iniciativa de grupos de compras conjuntas para os top 6 maiores hospitais aqui do Brasil. A SHS, a gente foi honrado fazer uma parceria junto com a Falcone, a maior consultoria de gestão do Brasil, junto com a CMB, que é a Confederação Misericórdia Brasileira das Santas Casas do Brasil. A gente tem 1.500 hospitais afiliados com a CMB, hospitais filantrópicos. E a gente foi escolhido para ser o player para realizar a compra conjunta para esses 1.500 players. E tu tem Santas Casas aí no meio. Então, não tem nada mais nobre, mais motivador e mais que realiza assim o nosso propósito do que conseguir ajudar um setor que bom, 30%, 40% é o custo, e eu posso gerar uma eficiência nisso que ele pode reinvestir em IA, em aumento de pessoal, no que ele quer fazer inovação, mas é algo que está assim, que está na cara, e a gente chega para gerar eficiência. Os clientes que ficam felizes com a gente, nos agradecem, valem muito mais do que muitos que tentam sabotar ou que não gostam. Maravilha. Então, essa é um pouco a pegada que me motiva e que faz a gente... Tem uma coisa que a minha equipe falava desde o início, né? Essa cultura de startup, de um negócio inovador. Poxa, Marco, eu fiz aqui uma baita análise, uma baita negociação, só que o hospital pegou um outro preço. Ou ele usou o preço que eu negociei para fazer um preço melhor. Eu falei, é difícil. Se fosse fácil, iam ter já 20, 30 SHS no mercado. Então, é uma aposta que nós estamos fazendo, e nós estamos bem certos que essa aposta aí, nos próximos anos, aí 1, 2 anos, vão vir à tona. Vida longa SHS, né? Vida longa, vida longa, vida longa. Deixa eu te perguntar, assim, para todo mundo que está aqui, né, o gestor, o médico, quando você olha para indicadores, na tua opinião, qual o primeiro indicador que ele deve começar a medir? É estoque vencido, é giro, é o gasto por linha? Qual que é esse primeiro indicador que a gente tem que precisar para começar a analisar algo? A gente usa muito, a gente tem, existem diversas teorias, né? Existe a matriz de Kralik, mas o que eu mais gosto de usar e que nós usamos nos nossos clientes é a pirâmide de insumos separados por curva ABC. Tá. Curva A são 20% dos itens que representam 80% do custo de um hospital. Perfeito. Eu vou começar atacando essa curva A. Não, mas eu tenho saco de lixo que eu tenho que negociar. Tudo bem. Mas vamos dar uma atenção para a curva A, que são esses medicamentos oncológicos, que são esses materiais, luvas, seringas, que estão fazendo o custo do hospital ir lá em cima. Porque se a gente consegue ter um resultado positivo aí, eu já resolvi mais da metade do caminho. Perfeito. Então, obviamente, você tem... Eu pego essa curva A e eu analiso nessas variáveis de controle de estoque para eu entender como é que eles estão performando ao longo de um ano, ao longo de 24 meses. Eu tenho consumo médio. Então, o meu estoque, eu tenho o meu consumo. Como que eu consigo começar a fazer umas contas simples de se eles estão consumindo tanto, se eu estou consumindo tanto, o meu estoque é X, então eu preciso de tanto nos meses tais. Então, eu começo sempre, e que nós fazemos isso, nosso cliente tem dado certo, ataca a curva A e faz uma limpa nessas variáveis. Estoque, consumo, histórico de preço,
E também alternativas e também cadastro, análise de cadastro. Então, pegar a curva A e fazer um trabalhinho legal, você já ganha aí mais da metade do jogo, assim. Então, não é um indicador só. Entendi. Queria que fosse. Lógico. Preço. Mas não é, né? É muito mais do que isso. Agora, nisso tudo, como é que você tem garantido governança? Porque você está mudando uma operação inteira, né? Sim. A gente tem o CAD, que ele diz que nenhum hospital pode ter acesso à informação de outro hospital. Exato. Mas para isso você precisa ter um player independente que crie o anonimato dessas informações e consiga ser esse player. Então, basicamente, o que nós fazemos, né? Nós temos, como eu falei, mais de 50 hospitais que compram conosco e nós temos nosso próprio banco de dados, que aí a gente pode usar aí todos os termos hypes do momento. A gente tem o nosso Data Lake, a gente está na nuvem, está com a AWS, e a gente tem diversas camadas de proteção que um hospital não pode ter acesso ao preço de outro hospital. Perfeito. E o fornecedor também, se o hospital não autorizar, não pode ter acesso ao nome do hospital que eu estou negociando. Então, é um recebimento da informação, a gente deixa que só a nossa equipe olha num sistema com senha, com todo tipo de segurança possível, login, senha, método de segurança, para esse dado não vazar. Tá. Né? E para a área de supply, isso é interessante, né? Quando falam em auditoria na área de compras, quando eu comecei, eu falava assim, não, mas como que você audita que sua área de compras ela está sendo bem feita, bem negociada? A gente tem, isso em hospitais grandíssimos, a gente tem 3 cotações para um item. Então, se eu coto com o fornecedor A, com B e com C, aquela cotação ela está válida. Eu pensei, puxa vida, né? Se é isso, eu não tenho a segurança se aquela negociação ela foi feita, qual o raciocínio lógico por trás dessa negociação. Posso pegar um fornecedor C lá que vai me dar um preço nas nuvens e um outro fornecedor que eu sou mais próximo para me dar um preço menor, e aí eu tenho uma cotação e negociação efetivada auditada. É complicado, né? Existem plataformas hoje, a Bionexo é uma delas, plataformas que ajudam na auditoria desse processo, né? Que eu pego desde da entrada do estoque até a cotação, até o faturamento, eu tenho todo esse ciclo rastreado, mas ainda tem uma questão ali de como que eu vou auditar, e eu saí um pouco do LGPD e fui um pouco para como eu vou auditar que esse trabalho está sendo feito da maneira correta. Eu ainda não tenho muitos artifícios para isso. Mas, basicamente, na LGPD é mantendo o banco de dados seguro, é tendo um provedor seguro como a AWS, como a Amazon, e é tendo isso atualizado e bem curado por craques de tecnologia que não vão deixar isso passar. Lógico. Né? Se você entrasse hoje para ser head de um supply chain de hospital, em 30 dias, qual seria o primeiro desperdício que você ia zerar? Eu acho que como eu falei, eu ia pegar o ERP, o sistema, TAS IMV, eu ia pedir o relatório de entrada de notas fiscais e eu ia exportar esse relatório, eu ia imprimir a curva A do hospital. Perfeito. Eu ia fazer isso, eu ia ir item a item vendo qual que é o código do item, qual que é a descrição, qual que é o volume médio de saída, qual que é o valor médio, qual que é o último valor, qual que é a marca, qual que é o fornecedor e qual foi a data da última compra e quanto que eu tenho em estoque. Eu ia fazer isso para a curva A. Eu não tenho dúvida que ia ser que ali eu ia já encontrar trabalho para alguns anos dentro da área de supply e já ia conseguir pagar minha conta chegando, pagar o meu salário com esse resultado. Então, esse seria o meu primeiro caso e aí entra naquelas variáveis que a gente falou de estoque, enfim. Só que o primeiro passo é identificar a curva A e analisar a curva A no detalhe. Esse, assim, é isso. Marco, para encerrar, qual recado final você quer deixar? E conta, se as pessoas quiserem conhecer mais da SHS, como que elas fazem? Bom, recado, primeiro eu gostaria de agradecer pelo espaço. Queria dizer que realmente a missão da SHS é uma missão que é para dar valor para a área da saúde, precisamente para a área de compras nesse momento, e que é um propósito muito nobre para hospitais que precisam de auxílio e muitas vezes não têm acesso. Então, eu queria convidar vocês para conhecer a SHS. A SHS ela é www.saudeshs.com.
Então, lá tem o site, tem todas as informações. A gente www.saudeshs.com. E no Instagram também, no LinkedIn. Entrem lá, olhem os cases. A gente tem uns cases bem legais de hospitais que economizaram em 1 milhão, 2 milhões em 30, 60 dias. Então, conheçam e contem para outros parceiros do setor para estimular e compartilhar esse conhecimento, que a gente ainda está recém começando aí nessa frente e muito empolgado aí com os resultados que a gente vem tendo, que a gente ainda pode gerar. Então, queria agradecer e convidar todos a conhecer. Muito bem. Bom, gente, hoje a ideia era essa, era a gente abrir a porta do almoxarifado e ver que o vilão não é o custo, é o improviso, né? É o improviso. Ficou claro aqui. Então, assim, essa era a ideia desse bate-papo de hoje. Marco, eu queria agradecer muito por você estar aqui com a gente no palco do Medical Growth Summit. Obrigado de coração pela tua presença, meu grande amigo. Eu que agradeço, sucesso a SHS. Obrigado. Sucesso para a Rocket Base também. E bom evento a todos. É isso aí. Obrigado. Palmas para o Marco.